Pastora Andréa Cruz é casada com Marcelo Cruz, mãe do Arthur e do Vitório, e pastora na Catalyst Church. Com uma voz profética e uma liderança inspiradora, tem marcado sua geração com mensagens de verdade, cura e identidade. É a idealizadora da Mulheres Conference, um movimento que tem despertado e ativado mulheres a viverem plenamente seu propósito em Deus. Sua jornada é marcada por fé, coragem e um amor inabalável pela palavra, pela igreja e pela família. E hoje, com autoridade e graça, ela vem anunciar a chegada de uma nova estação. Uma estação de alinhamento, cura, ativação e destino. Recebam com alegria, Pastora Andréa Cruz. Boa tarde, mulheres lindas dessa igreja que eu amo tanto, dos queridos amigos, pastores Vanderlei, Gisele. Que honra estar aqui. Eu e o meu marido, nós amamos vocês. Nós sempre somos tão impactados quando nós temos a oportunidade de estarmos aqui, de vivermos essa experiência junto com vocês, seja numa conferência, num culto, seja em outra programação. Mas, inclusive, eu estava ali nos bastidores conversando com a pastora Gisele, e algo que sempre me impacta é a fome pelo sobrenatural que vocês carregam, a liberdade, o desejo, a busca por encontrar algo mais profundo. E eu tenho convicção que vocês estão acessando não somente uma nova estação, mas essa nova estação, ela vem com uma nova missão. Essa nova missão, ela vem com uma nova unção, uma nova capacitação. E eu sinto no meu espírito, eu estava ali na adoração, e é como se eu enxergasse nesse lugar uma atmosfera diferente, como uma estufa. E a estufa, ela simboliza um ambiente propício para uma aceleração, um ambiente aonde tudo converge para o crescimento de uma semente. Então você está no lugar certo, porque aqui a atmosfera do céu está ativando, acelerando essa nova oportunidade que o Senhor tem para você. Eu sinto no meu espírito que hoje é uma tarde aonde convicções serão geradas no teu coração. Você que está em dúvida, você que não tem tanta certeza acerca de oportunidades, acerca do teu futuro, acerca de algumas respostas, hoje o Espírito Santo vai te trazer convicção. Hoje você vai entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Bom, para quem não lembra de nós, o pastor Marcelo já esteve aqui, eu também já estive. Eu quero apresentar a minha família. Vamos lá, olha aqui, ó. Sou casada com esse homem maravilhoso, Marcelo Cruz. Inclusive estou aqui com a minha cunhada. Onde que está minha cunhada? Está ali atrás. Irmã do Marcelo, e também a prima do Marcelo, que é minha prima também, a Sônia. Estamos em família. E aqui está os meus dois filhos, o Arthur, que completa 17 anos esse mês, e o Vitório, com 8 anos. E juntos nós estamos cumprindo a missão, o propósito de Deus, aqui pertinho, na cidade de Tubarão. Quantas aqui conhecem Tubarão? Ih, não são tantas. Então, pastora, eu posso convidar? Então, olha, vocês todas estão convidadas para nos visitar. Pastoreamos a Catalyst Church. Queria mostrar a foto aqui da nossa casa, essa casa que Deus nos deu, esse povo maravilhoso. Nós somos tão abençoados por essa família, e juntos nós estamos buscando a vontade de Deus para cada tempo, para cada estação, para cada momento que nós cremos que o Senhor determinou para nós. Amém? Eu queria orar com você nesse instante. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você preparasse o teu coração, porque a palavra de Deus, ela é um ensino, mas ela também
é uma palavra profética que é liberada, uma palavra rema, aonde ela vai nortear os seus próximos passos, o lugar que Deus quer te levar. Então é muito importante você ficar atenta, não se distrair, mas com o seu coração aberto entender que uma semente incorruptível está sendo plantada no teu coração. A nossa oração é para que ela encontre uma terra fértil e produza frutos 100 por 1, amém? Pai, obrigada por essa tarde, obrigada por esse dia. Nós queremos, Pai, nessa hora colocar o nosso coração rendido aos teus pés. Sim, nós queremos nos preparar, queremos preparar a terra do nosso coração, porque nós temos fome, nós temos sede, nós queremos mais de Ti. A Tua palavra é uma fonte inesgotável de vida. A cada vez que nós nos expomos a ela, nós somos transformadas. E essa transformação resulta, sim, num propósito de Deus nessa terra. Pai, eu oro para que o Teu Espírito tenha liberdade. Age no nosso meio de forma livre, constante, que o Senhor possa estar falando enquanto eu falo, que eu seja somente um instrumento no qual o Teu Espírito possa fluir. Eu oro, Senhor, para que haja, Senhor amado, nesse lugar, sim, um ambiente preparado. Ativa, Senhor, a atmosfera. Será que você pode começar a orar em línguas? Será que você pode começar a levantar a sua voz? Há um movimento do Espírito aqui. Existe um movimento do Espírito acontecendo nessa hora. Palavras serão liberadas. Respostas, convicções, posicionamentos. Chegou a hora de nós atravessarmos. A travessia chegou. Se preparem para um tempo de milagres como nunca antes. Se preparem para um derramar do Espírito nunca visto. Eis-me aqui. Uma nova autoridade. São patamares mais altos. Há um governo que se estabelece. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu mover. Obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Quantas já estão sentindo a presença de Deus aqui? Há uma presença forte do Espírito. Deus fará grandes coisas. O tema da minha mensagem nessa tarde, preste atenção. Ela tem o título seguinte: Barcos abandonados.
Existem momentos da nossa vida que nós precisamos deixar o barco para trás. Assim aconteceu no chamado dos primeiros discípulos. Assim aconteceu quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas. Existem momentos decisivos que nós somos chamados a entrar no novo posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento de fé. É um posicionamento de uma total confiança, aonde você não tem mais controle de nada, mas que é a decisão para você acessar uma nova estação. Um novo posicionamento, ele precisa acontecer antes que você entre na nova estação. Porque o novo posicionamento, ele troca a estrutura velha por uma estrutura nova. Ele troca o odre velho por um odre novo. E a nova estação, ela é o vinho novo. Ela é a capacitação de Deus para toda a missão que Ele tem para cumprir através da sua vida, através daquilo que Ele colocar nas tuas mãos. Barcos abandonados. Uma decisão. Ei, preste atenção. Há um movimento do Espírito acontecendo neste lugar. Há um movimento do Espírito acontecendo na sua vida. E isso diz respeito a um convite do Espírito para que você comece não a ter experiências sobrenaturais, mas que você comece a andar no sobrenatural. A lente dos seus olhos serão trocadas e você terá visão clara do que acontece no mundo espiritual, porque há um convite do Espírito para nós subirmos. O apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, no capítulo 4, na ilha de Pátimos, ele diz o seguinte, olha o que ele fala assim, olha, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, suba para cá. Olhe para a mulher que está do seu lado e diga: vamos subir. Existe uma porta aberta para nós. Sim, a voz dizia: suba para cá e eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Sim, quando o Senhor nos leva para uma nova estação, existe um convite do Espírito que nos leva a um nível mais alto. Suba para cá. Vamos, mulheres, suba, 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 suba. O Senhor quer te mostrar coisas que irão acontecer. O Senhor quer te dar uma visão de futuro. O Senhor quer te fazer uma construtora de destinos, construtora geracional, aonde a nossa vida, ela só tem sentido quando nós vivemos na intencionalidade de fazer o que o Espírito nos manda. Mulheres guiadas pelo Espírito, mulheres edificadoras, mulheres construtoras, mulheres sensíveis, mulheres sábias, mulheres com a palavra certa, na hora certa, dizendo para a pessoa certa, da forma certa, guiadas pelo Espírito. Ei, o Senhor vai gerar na tua vida uma convicção como nunca antes. E quando nós temos a convicção, nós nos movemos. Nós nos movemos. A convicção de Deus nos coloca em movimento. E nós entendemos que o mover do Espírito, ele sempre está em movimento. O mover do Espírito é imparável. Ele nunca diminui. Ele nunca retrocede. Ele sempre avança. Deus tem sempre algo maior. Deus tem sempre algo melhor. Na perspectiva da eternidade, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Mesmo que passemos por processos difíceis, é nesses processos que nós encontramos o melhor de Deus. O melhor de Deus. Sim,
porque essas convicções nos coloca em movimento. A missão nos coloca em movimento. Se você está paralisada, ei, esse é um sinal vermelho sobre a tua vida, porque quando você tem a palavra de Deus, quando você tem uma palavra profética, quando você tem luz acerca do próximo passo, você sabe que você não pode ficar parada. Uma palavra de Deus liberada, ela tem o poder de mudar o chão que você está pisando, e ela tem o poder de se transformar no palco do seu destino. Uma palavra liberada de Deus para a sua vida pode mudar tudo. Uma palavra: haja luz e houve luz. Uma palavra de Deus: levanta e anda, e as pessoas são curadas. Veja, e o cego volta a ver. Sim, uma palavra é tudo que nós precisamos. Busque a palavra de Deus para a tua vida. Busque. Se você ainda não tem essa palavra, tudo o que você precisa fazer é encontrar, é buscar, é ter fome, até que essa palavra gere em você convicção. Sem convicção, não se mova. Não se mova por pressão, por opinião das pessoas, ou porque todo mundo está se movendo, mas se mova pela convicção do Espírito no teu coração. Não somos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas nós somos guiados pelo Espírito. Amém, amém. Sim, esse é o movimento do Senhor, esse é o movimento dos céus. Só quem anda com Jesus a longo prazo sabe que sempre vai ter uma coisa nova acontecendo. Não é assim, pastora? Não é assim? Todas as vezes que eu venho para cá, Camboriú, casa do Pai, alguma coisa nova eu vejo. Alguma coisa nova, ou muitas coisas novas. Dessa vez eu entrei e eu falei: uau, muitas coisas novas eu estou conhecendo. Porque Jesus sempre está fazendo coisas novas. Jesus sempre está fazendo uma obra nova no teu coração. Jesus está sempre aperfeiçoando o homem interior, o homem espiritual dentro de nós. Amém? É tempo de nós termos novos posicionamentos. É tempo de nós entrarmos em novas estações. É tempo de nós percebermos novas oportunidades do Espírito. É tempo de nós discernirmos a vontade do Espírito. Amém? Vamos ler comigo o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto diz assim, texto muito conhecido, essa passagem que fala de uma travessia. E eu quero falar especificamente disso, uma travessia. E o texto diz: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Era alta madrugada e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então o
os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Quando nós olhamos essa passagem, é interessante nós olharmos como que o texto começa. E o texto diz assim, que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco adiante dele. Jesus estava dizendo assim: vão, que eu vou depois. E aqueles discípulos, eles eram pescadores experientes. Eles sabiam que o cenário não estava muito favorável. Por quê? Porque nenhuma tempestade chega sem antes dar sinal. Então eles sabiam que algo ruim poderia acontecer, e eles não queriam dar o próximo passo sem que Jesus estivesse com eles. Quando nós olhamos essa palavra insistir, nós podemos ver que não foi uma pequena instrução, um pequeno conselho, mas foi uma ordem, foi um comando de Jesus para que aqueles discípulos fossem adiante dele, porque Jesus queria que eles experimentassem algo que eles ainda não tinham experimentado. Ei, preste atenção. Existem momentos que Jesus nos empurra, existem momentos que Jesus nos manda para travessias de estações da nossa vida, e Ele permite que nós entremos nesses períodos adiante dele. Jesus está dizendo assim: vai, filha, pode ir. Ai, Jesus, não, eu vou te esperar, eu não estou com pressa, eu vou te esperar, a hora que você se despedir da multidão, a gente vai. Não, pode ir, vai. E mesmo muitas vezes inseguros com aquilo que nós vamos enfrentar, ei, preste atenção, tudo está no controle dele. Jesus insistiu, Jesus em determinados momentos nos empurra e diga: vá, que eu vou depois. É engraçado, né? É engraçado pensar que em algum momento nós podemos nos sentir sozinhos. Jesus não está aqui. Mas a Bíblia nos mostra essa realidade natural, porque ela prefigura uma realidade espiritual. Quando Jesus insiste para aqueles discípulos, Jesus sabia que existiam tempestades necessárias que aqueles discípulos precisariam enfrentar para que eles tomassem decisões que iriam mudar toda a vida deles. Existem tempestades necessárias na nossa vida, e essas tempestades, elas são oportunidade de nós experimentarmos coisas que nós ainda não experimentamos. Existem lugares de aperto, de desespero, de incertezas, que é Jesus que nos manda ir, que é Jesus que nos diz assim: vá adiante, vá, empurra, vá, não tenha medo, vá que eu vou depois. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, tem lugares que Jesus vai conosco, mas tem lugares que Ele diz: vai que eu vou depois. Ele permite situações assim para ver o que somos capazes de fazer pela fé. A fé. Quando nós falamos sobre nova estação, nós sempre dizemos sim. Me leva, Senhor. Eu quero o novo. Eu quero a nova unção. Eu quero experimentar algo novo. Mas nós nos esquecemos de decisões e posicionamentos que antecedem esse novo de Deus e que nos fazem romper com velhas estruturas de pensamento, com velhos comportamentos, com barcos que precisam ser deixados para trás, e que isso nós vamos experimentar quando enfrentarmos essas tempestades. Olha o que o texto diz assim: olha, na quarta vigília da noite, ou alta madrugada. Isso significa dizer que era entre as 3 e as 6 da manhã. Mais ou menos nesse horário a tempestade começou.
era um lugar perto da volta. Se nós estudarmos geograficamente esse ponto do texto, ele diz exatamente que os discípulos estavam no meio da travessia. A tempestade, minha amiga, ela começa no meio da travessia. No meio da travessia. E sabe o que significa isso? Significa entender que no meio do caminho nós não temos opção de desistir. Você não tem opção de desistir quando você está no meio da travessia, porque desistir da missão dá tanto trabalho do que quanto continuar e vencer a travessia. Se você está no meio, você vai se cansar para voltar, e se você está no meio, você vai ter que ter uma outra força para chegar até o outro lado. Travessias. Nós não podemos desistir. Se desistir, nós morremos. Desistir da missão dá o mesmo trabalho do que completar a missão. É nesse ponto onde nós não temos lugar para recorrer, que as coisas parecem que saem do nosso controle, que exigem todo o nosso esforço, e traz cansaço, muitas vezes medo e desespero. São nesses momentos que nós começamos a enxergar um vulto no meio dessa tempestade, no meio do cansaço, no meio do desespero, no meio daquele esforço sobre-humano. Os discípulos enxergam um vulto, e diz o texto que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram morrendo de medo e disseram: é um fantasma. Mas no meio daquela turbulência toda, Jesus grita para aqueles homens. E sabe o que Jesus grita? Ele grita a mensagem central de todo o Evangelho, a mensagem divina, aonde ele fala: tenha bom ânimo, não tenha medo, tenha bom ânimo, não tenha medo. Ei, preste atenção nos momentos de desespero, nos momentos de maiores angústias, nos momentos onde você não sabe para onde ir. Quando você pensa que Jesus nunca vai aparecer, e muitas vezes você nem reconhece Jesus, ei, Ele se mostra para você, e é nesse lugar que Ele diz: filha, não tenha medo, tenha bom ânimo, coragem, sou eu. Você não está sozinha, eu não te deixei, nesse lugar eu não te abandonei. Não se desespere, não tenha medo, não tenha coragem. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez é uma situação que você olha para o seu marido e você pensa: eu estou cansada, não dá para desistir, porque desistir nesse ponto, eu vou morrer também, mas eu não tenho força para avançar. Ei, aonde que está Jesus? Jesus, Ele fala: filha, filha, não tenha medo, eu estou aqui, sou eu. Sou eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Coragem, coragem, coragem. Ei, será que você começa a reconhecer Jesus no meio da sua tempestade? Será que você começa a enxergar o sustento do Pai no meio das suas travessias? Será que você consegue hoje olhar as situações que você está vivendo? E muitas vezes uma conversa com uma pessoa é a mensagem de Jesus para você: sou eu, não tenha medo, tenha bom ânimo. É uma mensagem, um abraço, um olhar, uma oração, uma palavra que Ele te dá. É a voz de Jesus que se revela nessa tempestade, nessa travessia, te dizendo:
Não tenha medo. Tenha bom ânimo. Sou eu. Eu cheguei. Eu cheguei. Ei, só obedeça, porque eu te encontro. Nós encontramos Jesus na obediência. Nós vamos encontrar Jesus quando nós rompemos em fé. Ele nos encontra nesses lugares. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Ei, minha irmã, preste atenção. Coragem não é ausência de medo, e sim disposição de encará-lo. Todos os dias você pode acordar com medo, mas todos os dias você pode se revestir de coragem. Todos os dias você pode levantar e dizer: eu vou encarar, porque o Senhor está comigo. Ei, e nesse contexto todo, Pedro fala uma coisa que ninguém teve coragem de falar. O que ele fala? Senhor, ei, vamos lá? Senhor, se és tu, deixa eu ir até você. Ei, Pedro falou uma coisa que ninguém ou pensou ou teve coragem de falar. Ei, preste atenção, quando você faz o que ninguém tem coragem de fazer, você também vive o que ninguém teve coragem de viver. A sua colheita, ela é proporcional aos seus passos de fé. A sua colheita é proporcional à sua coragem. A sua colheita é proporcional à identificação da voz de Jesus no meio das suas travessias. E Pedro ouviu de Jesus: venha, venha. Jesus está te dando uma palavra de coragem: venha. O que você está pedindo? Senhor, se és tu no meio de tudo isso, transforma o coração do meu marido, me deixa andar sobre as águas. Jesus diz: venha, creia nisso, creia na cura do seu filho, venha, ande sobre as águas, creia num futuro que só o Senhor tem para você. Venha, 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 saia do barco. É nessa hora, é aqui que nós precisamos abandonar o barco. É aqui que nós saímos de um lugar seguro para nós nos lançarmos num lugar que aos olhos de todas as pessoas sempre será instável e inseguro. Mas é nesse lugar que nós conhecemos algo novo. Jesus está te dando uma palavra de coragem. Venha viver o que você nunca viveu. Venha acessar um novo nível. Entre nessa nova estação. Venha experimentar a abundância. Venha experimentar o milagre. Venha experimentar a provisão. Venha experimentar uma nova alegria. Quantas mulheres há tantos anos não sentem uma alegria verdadeira? Ei, hoje o Senhor, Ele faz você entrar nessa nova estação pelo teu posicionamento de fé. Deixa o barco para trás, deixa o trauma para trás, deixa as velhas experiências para trás, deixa as velhas estruturas, deixa a velha segurança para trás. Rompa com isso e aceite o convite de Jesus. Venha arriscar colocar toda a tua vida em uma palavra. Arriscar a colocar toda a nossa vida em uma palavra. Senhor, se és tu, eu vou. Se é o Senhor que me manda, eu vou obedecer. Pode me custar tudo, mas eu vou. Pode deixar tudo ao contrário do que eu imagino que seja, mas eu vou. Porque quando eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu posso não ter estrutura, eu posso perder muitas coisas ao meu redor, eu posso perder relacionamentos, eu posso perder o que me deixa seguro, mas quando eu tenho uma palavra de Deus, é o suficiente para nós encontrarmos o centro da vontade de Deus. E não tem outro lugar no mundo que nós vamos ser
plenas, felizes e completas, a não ser no centro da vontade de Deus. Desde pequena eu via isso, filha. Se o centro da vontade de Deus hoje é Tubarão para a sua vida, é aqui que você vai ser feliz. Mas se amanhã o centro da vontade de Deus for outra cidade, você não vai ser mais feliz em Tubarão. O centro da vontade de Deus é o único lugar aonde eu e você encontramos o fluxo da vida abundante. É uma torneira aberta que está conectada ao centro da vontade de Deus. Não experimente se aventurar em outro lugar. Não experimente fazer as coisas pela tua força. Não experimente controlar as situações que você acha que você precisa controlar. Não experimente lutar as tuas guerras com a força do teu braço. Não experimente dar um jeitinho nas situações que você precisa entregar para o Senhor. Lembra da torneira? Só tem um lugar que a água escorre: no centro da vontade de Deus. Tem horas que tudo que precisamos fazer é soltar. Me lembro que eu fui uma pessoa que desde nova eu tive uma convicção da salvação dentro do meu coração. Meu encontro com Jesus foi muito real e pessoal. Eu tinha 6 anos de idade. Me lembro o dia que eu aceitei Jesus numa escolinha infantil na igreja. Aquelas palavras eu não entendia nada, mas era um sentimento diferente. E no final a professora fez um apelo e falou: quem quer entregar o coração para Jesus? E de uma forma automática eu levantei a minha mão. E eu senti que algo tinha acontecido no meu interior. Uma paixão por Jesus nasceu dentro do meu coração. Eu com pouca idade, eu tinha tanta fome pela voz do Espírito Santo. A minha frustração era para ir para a igreja e não chorar, caída no chão, orar em línguas. Eu queria experimentar o sobrenatural. E eu sempre fui muito separada, desde a minha infância, desde a minha adolescência, juventude. E por causa dessa experiência, eu idealizei isso nos meus filhos. Quem é mãe aqui? Ei, tudo que a gente idealiza, acontece tudo diferente, não é mesmo? E aí de repente eu vi o meu filho com atitudes que para mim era assim: misericórdia, não! E eu tentava controlar ele: não faça isso, não é assim, e não é assado. E era uma guerra sem fim. E a impressão que eu tinha, que cada vez eu estava distanciando mais o meu filho, perdendo mais a conexão com o coração dele. Mas era tão difícil soltar. Era impossível eu ver coisas pequenas, nada grave, mas continuar calada, crendo em Deus. E eu me lembro que um determinado momento, com 15 anos, 14 para 15 anos, ele chegou em casa e falou assim: mãe, eu vou namorar. Eu falei: ai Jesus, infartei. Eu falei: você tá louco, menino? Olha a tua idade. Eu falei: tu não tem um pinto para dar água e tu quer namorar? Eu falei: não, esquece, eu e o Marcelo, não. Ele falava assim: não, mas eu não acho que é assim, eu quero. E era aquela coisa: vamos conversar, não vamos e tal, e vai. Aí teve um dia, muito angustiada, porque parecia que eu estava vendo tudo diferente daquilo que eu tinha vivido. O Espírito Santo falou claramente para mim: Andréia, solta o Arthur. Solta o Arthur. E aquela foi uma experiência tão real, mas tão difícil. Eu estava no meio da travessia. Não dava mais para voltar, eu não tinha mais força para seguir. Era difícil entender. E eu falava: meu Deus, Senhor, o que vale? Senhor, eu faço a tua obra, eu quero ver o fruto na minha casa, não vale a pena.
gente, ele não fazia nada de errado, a não ser essas coisinhas pequenas, mas era como se eu já visse lá na frente que aquilo poderia dar um resultado muito ruim. E eu me lembro que depois dessa instrução, o Espírito Santo falou para mim: viva essa experiência com Ele. E eu falei: amém, eu vou obedecer. Eu vou andar sobre as águas. E eu comecei a viver essa experiência com Ele. E eu me lembro que ele começou a namorar, um namoro muito bobinho, né? Tinha que ser na frente de todo mundo, tinha horário, tudo bem direitinho. A menininha era uma bênção. A menininha, ela se converteu e ela começou a ser um instrumento de Deus na vida do Arthur. E eu estava já apaixonada pela minha nora. Aí chegou um dia, ele falou assim: mãe, eu preciso falar com você e o pai. Nós levantamos da cama, ele olhou para nós, ele falou assim: eu terminei o meu namoro. Eu falei: como assim? O que aconteceu? Eu gostava tanto da chuchuzinha. Ela terminou com você? Não. Vocês brigaram? Não. Eu falei: filho, o que aconteceu? E ele começou a ficar emocionado. Ele disse assim: mãe, foi o Senhor que me pediu. E ele disse assim: mãe, Jesus está me chamando. Chegou a minha hora, mãe. Ele falou assim: eu não quero que nada atrapalhe. Eu fiz porque Deus mandou. Ele falou assim: o Senhor tem me acordado. E eu estou sentindo Ele falar comigo. E eu só quero uma coisa: eu quero conhecer Jesus. Ele falou assim, nós três começamos a chorar dentro do quarto. Ele falava assim: eu comecei errado e eu quero começar certo. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Ei, preste atenção, queridas. Quando eu soltei, quando eu abri mão da velha experiência, do velho barco, e comecei a andar no sobrenatural, na palavra, e as coisas começaram a entrar no lugar. Deus começou a fazer uma obra acelerada na vida do meu filho. Eu me assustava, eu olhava: meu Deus, eu estou vendo o milagre do novo nascimento dentro da minha casa. Eu estou vendo uma pessoa decidir por Jesus e abandonar tantas coisas e renunciar outras, e ver Deus levantando. E de uma forma sobrenatural, aquela experiência foi fruto de obedecer o Senhor, para nós entrarmos numa nova estação. Existem promessas de Deus sobre a sua vida, mas essas promessas de Deus, elas vão se cumprir nessa nova estação. E essa nova estação você só acessa quando você deixa o barco para trás. É um novo posicionamento, uma nova decisão. Quantas estão me entendendo aqui? Sim. Por isso, em primeiro lugar, preste atenção. Para nós deixarmos o barco para trás, para nós experimentarmos uma nova estação, nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar a uniformidade. Você já vai entender. Quebrar padrões de uniformidade na nossa vida. Ei, o texto diz no versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Ei, tem tempestades na nossa vida que só vêm para que nós tenhamos força para tomar decisões que nós não tomaríamos se tudo estivesse calmo e tranquilo. Se tudo estivesse dentro da ordem, nós continuaríamos na nossa zona de conforto. O crescimento dói, o avanço dói, o romper dói, acessar uma nova estação dói.
Porque nesse lugar nós somos empurrados a ter novos posicionamentos. E o primeiro deles é quebrar padrões de uniformidade. A tempestade nos ajuda a quebrar esses padrões. Por quê? Porque quando eu faço o que todo mundo faz, quando eu penso o que todo mundo pensa, eu continuo com a mesma colheita. Nós precisamos quebrar isso e entregar uma nova ação diante do comando do Espírito. Ei, até os 30 anos, Jesus viveu nessa terra de uma forma ordinária, mas desde o seu primeiro milagre em Canaã da Galileia, ali nasceu o Jesus sobrenatural, um novo padrão, uma nova forma. Sim, era um novo jeito de viver. Nós precisamos começar a agir de uma forma diferente de como sempre agíamos. Muitas vezes nós queremos ganhar as guerras pelos nossos argumentos, pelas nossas justificativas. Nós queremos ter novas estratégias com aquilo que é sabedoria humana. Mas quando nós entendemos que para esse novo lugar é muito mais uma entrega, uma oração e um silêncio, é muito mais uma busca por uma palavra, é muito mais fazer o que ninguém faz para nós acessarmos esse novo tempo. Existe uma palavra de Deus sobre essa casa. Vocês estão prestes a entrar numa nova estação. Uma estação de ousadia, uma estação de coragem, uma estação de influência. Essa terra, ela tem um poder de atração da nação inteira. Todos conhecem Camboriú, todos conhecem Balneário Camboriú, pelas suas distrações do mundo, pelo seu cardápio de tantas opções que as pessoas podem viver. Ei, tá na hora de vocês dessa terra, aqui na casa do Pai, experimentar uma nova estação de influência, porque o reino de Deus é muito mais atrativo do que o mundo. A presença de Deus é muito maior do que qualquer glória deste mundo. O brilho deste mundo cai, a glória dessa terra nada é na presença de Deus. Você precisa se levantar, você precisa resplandecer, você precisa entrar nos ambientes e a presença de Deus entrar com você. Você precisa, mesmo quieta, provocar arrependimento em lugares onde existe pecado. Essa é a nova estação, estação do romper, estação do crescer, estação da santidade, estação de Deus levantar com raízes profundas filhos e filhas que permaneceram. Chegou o tempo da igreja de Jesus brilhar como nunca antes. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as suas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês. Está na hora de você brilhar, não só a luz de Jesus, mas aquilo que Ele depositou nas suas mãos, porque as suas boas obras glorificam o Pai que está no céu. Amém? Sim, quando nós quebramos padrões de uniformidade, nós começamos a experimentar os nossos próprios milagres. Quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros, mas quem sai do barco conta milagres a respeito da sua própria vida. Quem é você nessa história? Você está vendo Deus fazer na vida de outra pessoa? Os seus testemunhos são de outras pessoas? A sua fé é encorajada por histórias de outros? Está na hora de você sair do barco e começar a experimentar o seu próprio milagre.
Amém? Assim como Pedro, o barco fica para trás, a nova estação chega quando eu ando no sobrenatural. Em primeiro lugar, quando eu quebro a uniformidade. Em segundo lugar, quando eu ando no sobrenatural. A continuação diz: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Muitas crises que nós estamos vivendo só vêm porque Deus quer criar em nós um poder de reação. Porque tem horas que não é para orar, pastora, não é para orar e ler a Bíblia, é hora de agir. Quando Moisés se deparou na frente do mar vermelho, ele começou a orar. O que Deus estava falando? Moisés, não é hora de orar, eles estão chegando, o exército de Faraó está chegando, você está com a vara na mão, ei, vai, toca no mar e o mar vai se abrir. Poder de reação, andar no sobrenatural. Está na hora de nós termos poder de reação, falar os comandos do céu, tocar para que o mar se abra, pisar nas águas e andarmos sobre ela. Existem tempos na minha vida que eu tenho clareza que o que Deus está querendo de mim muitas vezes não é um jejum, é uma oração. Mas tem tempos que Deus me pede outras coisas, porque a vida cristã não é linear, não é sempre a mesma coisa. Mas quando você anda conectada aos movimentos do Espírito, tem momentos que o que você precisa ter é poder de reação. Em momentos de ataque, é hora de você guerrear. Em momentos aonde nós estamos na presença do Rei, é hora de nós adorarmos. Em momentos de conquista, é hora de nós arregaçarmos a manga e servirmos o corpo de Cristo. Nós sempre falamos tão bem de Maria, né, pastora? Tão bem, mas nós esquecemos de Marta. E se nós pensarmos numa visão escatológica, se nós pensarmos numa visão de que Jesus ainda voltará, nós precisamos entender que a igreja está na estação de Marta. Essa é a estação de Marta. Essa é a estação de nós servirmos. Vai chegar o tempo aonde nós vamos poder estar aos pés de Jesus. Mas é hora de você não pensar na sua própria vida. Tem uma missão maior que você. Tem uma causa que é maior do que a sua causa. Tem um reino invisível que precisa ser revelado nessa terra. O meu propósito é conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido através de mim. E para isso eu preciso sair do lugar e me dispor. O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? Eu preciso abrir uma célula, eu preciso me envolver com isso, eu preciso ajudar, eu preciso influenciar. Eu vou fazer. Poder de reação. Para o próximo nível, aonde estão os trabalhadores? Aonde estão as Martas? Aonde estão aquelas que servem? Aonde estão aquelas que preparam a casa? Aonde estão aquelas que vão renunciar muitas vezes um lugar de conforto para poder servir outras pessoas? Não que nós não precisemos ser Marias, preste atenção, não confunda o que eu estou dizendo. Não confunda. Mas nós podemos extrair o melhor das duas. O melhor das duas. Poder de reação. Andar no sobrenatural. Andar no sobrenatural. Quando Deus nos pede para entregar uma palavra, nós andamos no sobrenatural. Quando Deus nos posiciona em fé acerca de qualquer circunstância, nós estamos prontas para isso. Amém? Porque enquanto as pessoas se assustam com as circunstâncias, nós enxergamos uma oportunidade para viver o sobrenatural. Foi isso que Pedro viu. Os discípulos ficaram aterrorizados. Mas Pedro disse: se és tu, deixa eu ir. Tem pessoas que elas passam o tempo inteiro escondidas atrás do medo. Precisamos entregar a nossa vida. A palavra de Jesus colocou o chão para
para que Pedro andasse. A palavra foi: venha. Preste atenção, a palavra é o teu sustento. A palavra, ela vai nortear a sua vida. O seu futuro é pela fé. A tua entrega é pela fé. Obedeça. E em terceiro e último lugar, assim como Pedro, o barco fica para trás e eu acesso uma nova estação quando eu persevero em alto mar. Quando eu quebro a uniformidade, quando eu ando no sobrenatural e quando eu persevero em alto mar. O texto diz no versículo 30 e 31: quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ei, preste atenção, aonde o medo entra, a fé sai. Aonde a fé entra, o medo sai. Não tem lugar para os dois. Não tem. Mesmo com Jesus, a tempestade ainda estava ali. Os ventos fortes continuaram soprando. Mesmo indo até Jesus, as circunstâncias não tinham mudado. E quando Pedro ele repara nelas, ele perde o sobrenatural e ele volta ao natural. Ei, preste atenção, fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. E incredulidade é olhar para a força do vento na hora da adversidade. E muitas vezes eles estão juntos. A adversidade e Jesus no mesmo momento. Para quem você está olhando? A fé direciona os teus olhos para Jesus. E a incredulidade te faz voltar a olhar para o vento. Ei, persevere, mesmo quando as circunstâncias ainda não tiverem mudado. Persevere, mesmo sabendo que Jesus está ao seu lado. O foco no lugar errado, ele rouba o sobrenatural da nossa vida. Mas olha que lindo, gente. Ali naquele momento, quando Pedro começa a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. E sabe o que Jesus faz? Jesus levanta aquele homem. E sabe o que ele faz? Jesus volta para o barco com ele. Porque nós podemos até sair do barco, mas quando nós voltarmos para o barco, ele volta junto. Quando você encontrar o teu lugar seguro novamente, você vai ter a convicção de que ele está com você. E sabe o que eu acho lindo? Que nesse andar no sobrenatural, muitas vezes nós vamos falhar, assim como Pedro falhou. Muitas vezes nós vamos afundar. Um pedido de socorro, uma palavra de auxílio do coração de Pedro fez com que Jesus estendesse a mão. Jesus não deixou aquele homem morrer. Jesus não largou ele ali. Não, Jesus pegou pela mão, colocou ele novamente ao seu lado e continuou se movimentando no sobrenatural. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas instabilidades, não deixe de andar no sobrenatural. Peça ao Espírito Santo: me ajuda. E amanhã você continua. Se hoje você errou, amanhã você vai acertar. Se hoje você olhou para as circunstâncias, amanhã continue crendo até o fim. Continue andando sobre as águas. Continue andando sobre as águas. Continue se movendo com os teus olhos fixos em Jesus. O sobrenatural, ele tem estágios. E o primeiro deles são as tentativas. Quando nós começamos a andar no sobrenatural, nós começamos a tentar. Foi Pedro, quando ele colocou o primeiro pé para fora do barco, ele foi tentar.
E andar no sobrenatural, as tentativas fazem parte do processo. Em segundo lugar, o segundo estágio é o movimento. Depois das tentativas, eu preciso começar a andar, eu preciso começar a me mover. E em último lugar, o último estágio do sobrenatural é perseverar. É nesse lugar aonde eu sei que eu posso andar sobre as águas, eu não vou desistir, eu vou continuar crendo, eu não vou olhar para trás, eu vou prosseguir. Se eu cheguei até aqui, eu vou até o fim. Nós não somos o povo que retrocede, mas nós somos aqueles que seguem firmes e confiantes até que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Quantas aqui recebem essa palavra? Eu quero te convidar a se colocar em pé. E se você sentiu o Espírito Santo falar ao teu coração, essa palavra ela tem uma resposta decisiva para você acessar o novo de Deus, a nova estação. Essa palavra é a chave que faz você abrir essa nova estação. É um convite do Senhor dizendo para você: filha, até aqui você estava segura no teu barco. Chegou a hora de deixar o barco para trás. Chegou a hora de fazer novas coisas. Chegou a hora de se mover no sobrenatural dentro da sua casa. Sim, começou o tempo de Deus, aonde Ele vai te conduzir para um propósito maior. Eu sinto no meu espírito o Senhor derramando um novo óleo. Esse novo óleo, esse novo vinho, ele é guardado num odre novo. Rompa com os medos, com os velhos pensamentos, com as estratégias humanas. Deixa o Senhor te dar um odre novo. Deixa o Senhor te dar um novo comando, porque existe um vinho sendo derramado, e esse vinho, ele é a unção que você precisa para viver essa nova estação. Se você deseja acessar o novo de Deus, se você deseja deixar os barcos para trás, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Ei, quebre padrões de uniformidade. Eu quero orar sobre a tua vida. Eu quero liberar palavras de Deus sobre você. Enquanto nós cantamos, você que deseja, sim, existe uma voz que está te chamando. Os meus pés podem falar. O Senhor vai te conduzir a lugares aonde você vai viver o que você nunca viveu. Quais são os seus pedidos? Qual é a travessia que você precisa passar? Cheira la maracandara la tsoro lo cantara la tse. As suas mãos, diga isso, a tua forte mão. Cheira la mara cantará la tsere la. Estou cercado pelo medo, tu és
sorolo cantará la tirele maraia. Eu vejo no Espírito muitos presentes que serão entregues nessa nova estação. Ei, o Senhor vai levantar novas profetas. Ei, novas líderes. Existe chamados ministeriais te esperando nessa nova estação. Intercessoras. Cheira la maracantara la maraia. Mulheres que serão levantadas no ministério de casais. O testemunho do seu casamento será o sobrenatural. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, diz o Senhor. O Senhor está reposicionando você dentro do seu lar. Toda passividade o Senhor tira. Toda passividade. Mulheres com fome do sobrenatural. Mulheres que serão despertadas na madrugada. Mulheres de fé. Mulheres com sementes geracionais. Os teus filhos serão levantados na próxima geração. Existem muitas respostas que você vai encontrar nessa nova estação. Rompa em fé, rompa em fé. Saia do barco. Abandone a vergonha. Tem mulheres que têm pensado: Senhor, eu nunca vou conseguir fazer nada. Eu não consigo. Eu não sou inteligente. Eu sou tímida. Ei, o Senhor está dizendo: rompa, saia desse velho pensamento. Saia desse barco. O Senhor está levantando mulheres com ousadia. É um exército posicionado, batalhões, muitas armas o Senhor está te dando, armas de guerra. Eu sinto no meu espírito você que precisa ver a conversão do seu filho. Eu quero que você levante as suas mãos e eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Nós não geramos filho para a perdição. Nós geramos filhos para a salvação. Nós cancelamos decretos de morte. Nós anulamos maldições lançadas. Nós resgatamos os nossos filhos do pecado. Nós os levantamos em oração.
ato de fé. Faça o que você ainda não fez. Não ache normal o pecado. Não ache que é só uma fase. Mas lute espiritualmente. Faça guerra. Mande embora todos os demônios. Ore dentro do quarto do seu filho. O Senhor está rompendo a passividade. Existem mulheres que estão passivas. Enquanto você está passiva, o inimigo, ele está ganhando força. Cheira lamaraia. Hoje o Senhor rompe a tua passividade. Hoje você sai do barco e você começa a fazer aquilo que você ainda não fez. Você vai jejuar, você vai batalhar, você vai declarar, você vai interceder. Ora catarala tserele marachere cantarala tso. Rechere mia cantarala tsora lamaraia. Recanterele tse. O Senhor está tirando a venda dos olhos. E você vai começar a ver aonde você precisa mandar embora os inimigos. O Senhor está dando discernimento, 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 sabedoria. Diga isso. Por onde quer que chame. Vamos, vamos. Leva-me mais fundo do que já estive. Diga isso com toda a sua convicção. Vamos, vamos, vamos. Levante suas mãos e diga: guia-me pra que em tudo te ouvir. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chegue. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor, dele nessa tarde. De repente você está aqui, mas você ainda não conseguiu mergulhar. Eu vou pedir para a adoração cantar mais uma vez, sabe? E faça algo diferente. Chame a atenção do Pai nessa tarde. Olha que bênção, que tarde abençoada, que dias abençoados o Senhor Ele tem te dado a oportunidade de viver. Então adore, 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 chame a atenção dEle, atraia o céu para a terra, atraia a presença, atraia. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo
Eu gerei a Ana Carolina. E eu gerei
talvez você precisa gerar talvez a sua mãe. Eu sinto no meu espírito de liberar. Sabe, talvez você precisa gerar essa mãe em amor. Glória a Deus. Aleluia. É violento aqui, né? Meu Deus. É violento, olha. Quem sair daqui hoje sem receber a porção é porque não entregou tudo. Como diz aquela canção, eu te entrego tudo. Não sou cantora. Glória a Deus. Amém. Senta um pouquinho aí. Nós vamos conversar um pouquinho, né, pastora Fábio? Bom, vamos falar um pouco, né? Pastora Roberta está aqui na nossa lateral. E queríamos convidar vocês para estar passando lá na lateral, lá naquele cantinho. Tem um stander lá, né, que a gente preparou. Tem um material da pastora. Gostaríamos que vocês agora no intervalo pudessem estar passando por ali. Tem um planner maravilhoso. Quem deseja presentear, né, sua amiga. Mães de fé. Né, pastora Roberta, hein? Ó, os livros são bem fininhos, práticos, rápidos e com certeza com profundas curas. Mais forte que sua dor. Aqui na lateral também a gente vai mostrar. Saradas para sarar. Tô dando o título aí para vocês já sentirem, né? E aqui o devocional. Saradas para sarar. Gostaríamos de convidar vocês a passar por ali para estar honrando também a nossa pastora. Amém? Então agora a gente vai para o nosso intervalo, um pouquinho mais cedo do que a gente acabou passando ontem. Nós vamos ter 1h30 de intervalo. Sheila, me ajuda. A partir de agora. Vai. 17, 18, 17 e 15. É? Para ficar... Não, vai dar 1 hora. Vai dar 1 hora. 17h45, acho que é, né? Por aí. Por aí, 17. Vocês vão ouvir a adoração e vocês vão saber que é hora de retornar para cá. Tá bom? Então, a hora que vocês ouvirem aí a movimentação, 1h30, retornamos para cá. Queremos dizer para vocês que nós temos uma cantina maravilhosa preparada agora. Misto quente, cachorro quente. Quem comeu ontem sabe que tá uma delícia. Cachorro quente prensadinho, com bacon, canjica, pinhão, crentão, irmãs, crentão. E também temos bolinhos de pote e também temos aqui a Casa Coffee, com salgados, com tortas, bolinhos, tá bom? Vamos lá. Desfrutem também dos ambientes para vocês tirarem foto, tá? Deus abençoe.